Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de pré-concurso, do pré-concurso Roberto Quintino. Espero aí que vocês estejam bem animados, né? Estudando para alcançar seus objetivos. Então, para alcançar seu objetivo, pessoal, você precisa se dedicar o máximo de tempo que é possível. E a constância é um dos pontos que você tem que ter. O que eu quero dizer com isso? É melhor você estudar todos os dias, meia hora, do que duas vezes por semana, três, talvez 3 horas e meia, talvez quatro, 3, 4 horas. Então, sempre que você for estudar um tópico, estude de forma constante. Então, se você está estudando matemática, estude todos os dias, né? Vá se habituando à linguagem, vá se habituando aos sinais operatórios, vá se habituando a resolver problemas e interpretá-los, né? E ver, à medida que você for fazendo isso, você vai adquirindo destreza, né, na forma de calcular. Bom, pessoal, nós iremos falar sobre um assunto bem já trabalhado aí, né? Para quem já conhece essa parte aí de números, enfim, para aqueles que não se lembram, né? Na última aula nós trabalhamos com os chamados conjuntos numéricos, né? Os números naturais, inteiros, racionais e irracionais. A ideia aqui agora é estender esse conceito dos números, dos conjuntos numéricos, para nós resolvermos alguns probleminhas muito tranquilos, aliás, né? Que envolvam cálculos com esses números e que envolvam um pouco de interpretação também, certo? Então vamos começar a nossa aula aqui e esperamos que tenhamos uma boa aula de preparação para todos vocês aí. Então vamos lá, pessoal. Bom, o primeiro problema aqui envolve a ideia do chamado MMC. O que é isso? O MMC é o chamado mínimo múltiplo comum. Seria o menor número que seria divisível por um grupo de números dados. Então, para a gente ter uma ideia de como isso acontece, por exemplo, eu posso ter o número 2 e o número 3. Qual seria o menor número que seria divisível simultaneamente por 2 e por três? Esse é o chamado MMC, é o mínimo múltiplo comum de 2 e 3. Como não há nenhum número, né, que divida simultaneamente o 3 e o 2 que não seja o 1, a gente os chama de primos entre si, apesar que eles já são dois números primos. Para eu conseguir encontrar então o chamado MMC, basta multiplicar 2 por 3 e eu vou encontrar o 6. O 6 tanto é divisível por 2 quanto também é divisível por 6. Tá? Qual que é a ideia de usar o MMC? Problemas que envolvem sincronia, né? Então, de tanto em tanto tempo, realizando uma tarefa ou um período, algo ou elementos se encontram. Por exemplo, ah, órbitas de planetas, esse caso aqui dos ônibus, ou guardas em uma ronda, enfim. Lembre-se, toda vez que um problema envolver sincronia, está se tratando de um problema que envolve mínimo múltiplo comum. Então vamos ao nosso problema aqui. Uma empresa de transportes urbanos trabalha com ônibus que percorrem três trajetos distintos. Cada um desses ônibus sai da garagem para percorrer o trajeto em intervalos também diferentes. Os ônibus da linha 1 saem em intervalos de 20 em 20 minutos. Os da linha 2 em intervalos de 15 em 15 minutos. E os da linha 3 em intervalos de 25 em 25 minutos. Se um certo dia três ônibus, um de cada linha, saíram juntos às 8 horas, então o horário imediatamente após a este, em que os três outros ônibus, né? Ou melhor, exatamente, os três outros ônibus de linhas distintas saíram juntos, Goiás. Bom, a ideia aqui é descobrir qual é o menor número que é divisível simultaneamente por esses intervalos de tempo intercalados, ou seja, os 15 minutos, 15 minutos, os 20 minutos
e os 30. 30 não, né, pessoal? Os 25 minutos. Beleza. Qual que é a ideia aqui, então? Vamos decompor cada um desses intervalos de tempo em fatores primos. O que é isso? Você vai dividir esse número misto por números primos. Por exemplo, começa por 2. Como 15 não é par, passa para o próximo, que é o 3. Então, 15 dividido por 3 vai dar 5. 5 não é divisível por 3, mas será divisível por 5. E por 5 dá 1. Então, é fácil notar que o 15 aqui minutos é escrito na forma de um produto 3 vezes 5. Bom, pegando-se lá 20 minutos, a mesma ideia. Você divide por 2, porque é um número par. Nós vamos ter como resultado 10. Dividindo-se por 2, teremos o número 5. E a partir daí, dividindo por 5, nós teremos o número 1. Então, nós podemos escrever, como eu tenho 2 vezes 2, aqui eu irei escrever 2 elevado ao quadrado. Então, aqui é 2 elevado ao quadrado vezes 5. Muito bem, e os 25 minutos é um número que é somente divisível por 5, né? Todo número terminado em 5 ou 0 será divisível por 5. Então, dividido por 5 vai dar 5, e por 5 temos como resultado 1. Então, aqui nós temos 5 elevado a 2. Então, 25 minutos em fatores primos para nós 5 elevado a 2. Bom, o que acontece agora? Nós vamos escolher aqueles números que sejam comuns ou não comuns entre os três, em decomposição prima, entre o 15, o 20 e o 25, para determinar o chamado mínimo múltiplo comum. A saber, né? Então, o 3 não é comum para os outros dois fatores, então ele deve ser utilizado. Então, 3 vezes. Bom, o 2 também não é comum, mas ele deve ser utilizado. Então, lembrando, mínimo múltiplo comum seria o produto dos fatores primos comuns e não comuns de maior expoente que estão envolvidos aí nessa decomposição dos números apresentados. E, finalmente, aí sim, o 5 é comum para o 3, mas o de maior expoente é o de 5 elevado a 2. Então, você vai considerá-lo. Então, estabelecendo esse cálculo aqui, nós vamos achar o fator comum entre eles, né? Qual que seria o menor número que é divisível simultaneamente por esses três números, 15, 20 e 25. Então, nós vamos 3, 2 ao quadrado vai ser o 4, e 5 ao quadrado, 25. Bom, 4 vezes 25 vai dar 100, né, pessoal? E vezes 3 dá 300. Isso quer dizer que a cada 300 minutos, esses veículos irão se encontrar. Dividindo aqui por 60, porque cada hora tem 60 minutos, né? Dividido por 60 minutos, aí nós vamos encontrar às 5 horas. Então, de 5 em 5 horas, esses ônibus irão se encontrar. Como o horário de saída foi às 8 horas, então, fazendo a soma simples aqui de 8 mais 5, nós vamos ter o valor 13. Então, às 13 horas, esses ônibus irão partir do mesmo ponto novamente. Então, a resposta aí para você gabaritar é a letra A. Um assunto, como eu disse para vocês, o mínimo múltiplo comum é sempre usado em problemas que houver sincronia, né? Então, quando tiver, por exemplo, corridas, né, para um carro dar uma volta no outro, né, como eles costumam falar, né, se mantiver a velocidade, enfim, ou então satélites ao redor da Terra, né, eles podem se encontrar em uma determinada órbita, cada um sua órbita, obviamente, ou mesmo os planetas, ou esse problema que pode ser problema também que envolva fármacos, né? Você toma um fármaco de 8 em 8 horas e o outro de 6 em 6 horas. Então, todos os problemas que houverem, né? Associações com sincronias, ou seja, eles saem de um ponto e depois de um certo tempo eles se encontram nesse ponto novamente, você utiliza o conceito do MMC. Ok? Então, vamos para o próximo, né? Próximo problema. Bom, uma editora vai doar livros literários para uma escola pública. Observe na tabela a seguir a quantidade dividida em 3 gêneros literários.
Então, nós temos o romance, o conto e as crônicas, né? 90 livros de romance, 60 livros de conto e 40 livros de crônicas, né? Bom, esses livros que são divididos em prateleiras com o mesmo número e a maior quantidade de livros em cada uma delas. A quantidade em cada prateleira será de... Bom, a ideia aqui é que você estabeleça um divisor comum para todos esses livros doados. Ou seja, uma divisão que seja um número que divida o 90, o 60 e o 40. Então, é interessante saber que o conceito utilizado aqui será do chamado MDC, que é o máximo divisor comum. Por exemplo, qual seria o maior número que dividiria, por exemplo, 12 e 40 simultaneamente? Não é difícil perceber que, como 12 é 3 vezes 4 e 40 é 4 vezes 10, então o número que é comum para esses dois aí no primeiro momento é o 4. Então o maior divisor de 12 e 40 é o 4. Nesse caso aqui, a gente poderia fazer a decomposição para você entender a diferença desse processo para o processo lá do MMC. Então o 4 aqui dividido por 12, o 12, desculpe, 12 dividido por 2 é 6, dividido por 2 vai dar 3 e por 3 nós teremos 1. E o 40? 40 dividido por 2 vai dar 20, 20 por 2 vai dar 10, por 2 vai dar 5 e finalmente por 5 dá 1. Vou melhorar isso aqui, né, pessoal? Pagando? Aí sim. Por 5 vai dar 1. Nesse caso aqui, então, o 12, ele é 2 ao quadrado vezes 3. E o 40 seria 2 elevado à terceira potência vezes 5. Quando eu quero o MDC, eu vou observar apenas os fatores que forem comuns aos números analisados. Nesse caso aí, o número 12 e o número 40. E vou escolher aquele que tiver o menor dos expoentes. Primeiro, tem que estar presente nos dois números, que no caso do 12 e 40 é o 2 que está. Um é 2 à terceira e o outro é 2 ao quadrado. Então, eu vou pegar esse número que tiver o menor expoente. E como a gente já sabe que o MDC aqui por dedução era o 4, né? Eu vou reescrever aqui, então 2 ao quadrado é igual a 4. Por que só o 4, Charles? Porque apenas o 2, né? Primeiro, apenas o 2 é comum para os dois números, o 40 e o 12. E porque também eu vou pegar o que tiver o menor expoente possível. E no caso aí é o 2 elevado a 2. Nós vamos fazer uma ideia similar aqui. Nós vamos decompor em fatores primos esses três números, né? O 90, o 60 e o 40. Muitos aí que devem estar assistindo a aula devem achar fácil fazer essa decomposição, né? Alguns aí há algum tempo não dão uma estudada nesse assunto, por isso a gente vai resolver mais lentamente. E aí, aquele que resolve rápido e tudo, a gente já pode até pular a questão aí, no sentido de achar logo a resposta, né? Bom, enfim, o 40 aqui no caso, pessoal, deixa eu colocar a barrinha dele aqui, vem cá, amigo. Bom, 40 até a gente já conhece a decomposição, tá prontinho aqui, né? Dividindo por 2 vai dar 20, por 2 vai dar 10, por 2 vai dar 5 e por 5 vai dar 1. Então, 40 a gente já conhecia. Apareceu aí. Bom, então eu posso dizer que esse 40 ele será representado por... Vem cá, 40, meu amigo. Então, no caso 40, que é o primeiro dos números que eu fiz a decomposição, nós vamos ter 2 elevado à terceira potência vezes 5. Vamos decompor agora o 90. Por 2 vai dar 45. Por 3 vai dar 15. Por 3 vai dar 5. E por 5 nós teremos o resultado 1. No caso do 90, nós teremos então 2 elevado a 1, né? 2 elevado a 1, ou simplesmente o 2, vezes 3 elevado a 2, vezes 5 elevado a 1. Muito bem. Decompando agora o 60, por 2 teremos 30, por 2 teremos 15, por 3 teremos 5 e finalmente por 5 teremos 1. Nesse caso aí, o valor 60 equivale a
2 ao quadrado, 2 ao quadrado aqui, né? Vezes 3 vezes 5. Agora vem a seguinte ideia. O que é o MDC? Nós vamos apenas observar se o 2 está presente nos três números, né? 40, 90 e 60 em suas decomposições primas. Bom, o 2 está aqui, está nos três. Então, eu vou pegar o de menor expoente. No caso, é o 2 elevado a 1, né? Então, quando eu estiver fazendo aí o MMC desses três números, 90, 60 e 40, eu devo, então, pegar o número 2 elevado a 1, que é o menor. Agora, vamos observar se o 3 está presente nos três elementos. Bom, no 90 e no 60, sim, né? Mas no 40, não. Então, eu não posso usar esse número. O 5 está presente nos três números, certo? Então, nesse caso aí, todos os três números 5 estão nos três números, todos têm expoente 1, então basta eu pegar expoente 1. Então, na verdade, o máximo divisor comum, e não o MMC, né? Pegando carona da outra questão, o MDC vai ser 10. Ou seja, 10 é o número que divide simultaneamente os três. É claro, Charles, todo terminado em zero. Bom, então se você efetuar a divisão de cada um desses pelo seu máximo divisor comum, então nós vamos ter como resultado 9, 6 e 4. Ou seja, eu posso dividir 90 na mesma quantidade, né, 9 livros para uma mesma quantidade de grupos de livro para cada prateleira. Ou seja, de romance eu vou ter 9 livros para dividir, para colocar na prateleira, 6 de conto e 4 de crônicas. Ou seja, somando todos esses livros juntos aí, nós vamos ter 19 livros por prateleira, né? Tanto é que se a gente efetuar a soma aqui também, né, de todos os livros, né, 40 mais 60, 100, você vai ter 190 livros. Dividido por 10 cada prateleira, né, você vai ter 19 livros por prateleira. Dos quais 9 são de romance, 6 são de conto e 4 de crônicas. Então a resposta é a letra C, 19 livros. Muito bem, amigos. Então, só lembrando para vocês, quando se tratar de problemas que envolvam, né, organização em partes de elementos quaisquer, né, ou em prateleiras, ou em galpão, ou em fileiras, aí você utiliza para organizar esses elementos de modo com equidade, né, com igualdade, você usa o máximo divisor comum. Então, o problema vai dizer o seguinte: se houver sincronia, repetição, aí eu uso o MMC. Se houver divisão igualitária, eu uso o MDC. Ok? Muito bem. Vamos aí para o próximo exercício. Outro exercício aí que envolve essa ideia de sincronia. Então, como eu havia falado antes, novamente, nós temos aí um exercício que envolve sincronia. 16, 15, isso aí. Bom, nós temos aí um pequeno aeroporto, uma cidade. O controle de tráfego aéreo é responsável por organizar os tempos de pousos e decolagens a fim que não haja convergência entre horários. Ao organizar os tempos, caso ocorra convergência nesse horário comum, não haverá pouso ou decolagem de nenhuma aeronave. Com a tabela de pousos pronta, os funcionários do controle de tráfego aéreo tinham em mãos o horário da decolagem das aeronaves de 3 diferentes empresas. Beleza. Na empresa A, as aeronaves decolam de 45 a 45 minutos. Na empresa B, as aeronaves decolam de 60 a 60 minutos. Na empresa C, de 75 a 75 minutos. Se o primeiro horário verificado pelos controladores em que as três empresas realizaram a decolagem juntas, à 1 da tarde, 1 hora, né? Então, o próximo horário que isto ocorrerá novamente é às... Bom, como eu disse para vocês, esse problema envolve uma ideia de sincronia. Quando houver sincronia, a gente usa o MMC. Né? Eu preciso saber quantas horas depois eles vão se reencontrar, né? Bom, então nós temos aí três números: o 45, o 60
e finalmente lá o 75. Decompondo os três números em fatores primos, como a gente fez anteriormente, nessa situação de ser um problema de mínimo múltiplo comum, nós vamos pegar os fatores comuns e não comuns, cujo expoente é o maior possível, tá? Então, nós vamos calcular o MMC de 45, 60 e 75. Então, muito bem. Vamos lá. No caso, não é divisível por 2, mas é por 3. Então, 45 por 3 vai dar 15. E 15 por 3 vai dar 5. E, finalmente, 5 por 5 dá 1. Então, a decomposição do 45 é igual a 3 elevado a 2 vezes 5. Vamos para 60, que está fácil também, né? Por 2 teremos 30. Por 2 teremos 15. Por 3 teremos 5. E por 5 teremos 1. Então, no caso 60, nós teremos 2 elevado a 2, ou 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5. Vamos para 75. Bom, 75 vai dar por 3. Né? Por 3, então, nós teremos 25. Por 5, teremos 5. E, finalmente, por 5, teremos 1. Então, 75 é igual a 3 vezes 5 elevado a 2. Beleza. Agora, nós vamos fazer a escolha dos fatores, sendo comuns ou não comuns aos três números aí decompostos em fatores primos. O 2 é comum? Não, só está presente aqui, então você vai ter que pegar o 2. Vai pegar lá o 2 ao quadrado. Beleza. O 3 já é comum para os três números, né? Vamos pegar o de maior expoente, e, portanto, 3 ao quadrado. 3 elevado a 2. E, finalmente, o 5. O 5 também é comum para os três, né? Vamos pegar o de maior expoente, que é o 5 ao quadrado. Então, 5 ao quadrado. Muito bem. O único problema aqui é que eu peguei o 3 ao quadrado lá e acabei colocando 2, né? Mas vamos corrigir. Tem tempo para corrigir aqui. Aí. Bom, esse resultado, então, nós teremos 9 vezes 4 vezes 5. Ou melhor, vezes 25, né? 5 ao quadrado aqui, 25. Bom, 4 vezes 25 dá 100. E daí 9 vezes 100, 900. Então, 900 minutos depois de 1 hora, eles irão decolar juntos novamente. Bom, aí para saber quantas horas são os 900 minutos, nós vamos dividir por 60. Muito bem, cancelando os zeros aqui, né? Vamos dividir por 60. Então, nós teremos exatamente o quê? Os 6, 15 horas, né? Aqui vai dar, vou colocar o zerinho aqui, né? 15 horas. Esse vai ser o resultado final. Aqui vai sobrar 3, então 5 vezes 6, 30, e nós vamos ter 15 horas. Esse é o resultado desse cálculo aqui. Bom, então, somando as 1 hora da saída mais as 15 horas após, nós vamos ter 16 horas que eles irão decolar juntos novamente. Então, gabaritando aí, né, a questão 16, letra D. Muito bem, vamos lá para frente, né, pessoal? Então, vamos para o próximo slide. E aí vem outro probleminha parecido, né? Vocês gostam de usar problemas de livro, né, para a gente resolver? Vamos lá. Uma biblioteca fará uma doação de livros didáticos para uma escola. 70 livros de biologia, 50 livros de história e 30 livros de matemática. Por que eles colocaram matemática 30 livros, né? Por quantidade menor, todo mundo já sabe. Mas deixa quieto. Bom, enfim. Para facilitar o transporte, o bibliotecário deseja dividir esses livros em caixas, o mesmo e maior número de livros em cada caixa. A quantidade de caixas que ele deve usar olha, ele precisa dividir igualmente, né? Então, da mesma maneira, quando eu preciso dividir, vai lembrar do MDC. Nesse caso, eu preciso de um número que divida o maior possível, que divida simultaneamente os 70 de livros de biologia, 50 livros de história e 30 livros de matemática. É isso aqui que a gente está procurando.
Então vamos lá, decompor em fatores primos novamente cada um desses números e a partir daí fazer a escolha dos fatores comuns cujo expoente é o menor possível. Então dividindo por 2 vai dar 35, aí já dá para dividir por 5, né? Nós teremos 7 e por 7 nós teremos 1. Então, na primeira decomposição, 70 ficou igual a 2 vezes 5 vezes 7. Já o 50, dividindo por 2, teremos 25. Já é conhecido esse número para nós, né? Já trabalhamos com ele. E aí nós vamos ter o 5 ao quadrado. No caso do 50, nós teremos 2 vezes 5 elevado ao quadrado. No caso do 30, parte-se da mesma ideia. Divide por 2, aqui vai dar 15. Depois, por 3, teremos 5. E por 5, nós teremos 1. Muito bem. E aí, no caso, 30, nós temos que é igual a 2 vezes 3 vezes 5. A ideia aqui agora, cada um deles elevado ao expoente 1, né? Os que não têm expoente aqui, todos estão elevados a 1. Nós vamos escolher primeiro os fatores que são comuns, presentes nos 3 números. Você pode usar apenas estes. Então, o 2 está presente nos 3 números. Como todos são 2 elevado a 1, eu escrevo aqui 2 elevado a 1. O 5 também está presente nos 3 números. Né? E é óbvio que eu vou escolher o 5 elevado a 1. Muito bem. O 7 só está presente no 70 e o 3 só presente no 30. Então, na verdade, de novo, esse número enigmático, né, vai dar 10. Esse é o maior divisor. Bom, para facilitar, a quantidade de caixas que ele deve usar é... Muito bem. Se você é capaz de agrupar todos os números em 10, a quantidade de caixas que você vai usar é 10, né? Você vai dividir por 10 aí. Então, é o que ele queria. Ele não queria a quantidade de livros por caixa, né? Ele queria apenas a quantidade de caixas. Então, nesse caso aí é o 10. Muito bem, feito aí o nosso exercício. Vamos para o próximo, né? Melhor, será que eu fiz certo aqui? São 10 livros por caixa, na verdade, né? Deixa eu conferir essa ideia aqui. Quase foi dando uma mancada aqui, ué. Então, olhando, para facilitar o transporte, o bibliotecário deseja dividir esses livros em caixas. Com o mesmo e maior número de livros de cada caixa. A quantidade de caixas que ele deve usar... não, são 10 mesmo, né? Porque você vai ter 7 livros, 5 livros e 3. Então, em cada uma dessas caixas, 5 mais 3, 12, com 3, 15. Você vai ter 15 livros por caixa. São 150 no total, então a resposta estava correta mesmo. São 10 caixas. Eu lembrei da outra questão, achei que era a mesma pergunta, né? Mas enfim, não é. Muito bem. Tá aí mais um exercício de MDC que a gente resolveu. Vamos para o próximo. Bom, agora um pomar aí, né? Foi dividido em 10 canteiros. Beleza. Plantou-se bananeiras em 3 deles, né? Então vou colocar um B de banana aqui. E foram uma quantidade de 3 dos canteiros, né? Bom, goiabeiras em outros 2. Então, goiaba consumiu 2 aí, dos canteiros. E mamoeiros em um outro canteiro. Então, 1. Beleza. A fração que representa a parte não plantada do pomar é: se o pomar for dividido em 10 canteiros, nós vamos ter ocupando dos 10, 3 mamoeiros, né? Então, fazendo aí, nós vamos ter 3 em 10. Depois, goiabeiras, né? Nós teremos 2 em 10. Finalmente, somando aí o último caso, nós teremos um mamoeiro em 10. Bom, no caso de frações, quando elas têm o mesmo denominador, o seu procedimento é conservar o valor do denominador e adicionar os numeradores. Então, você vai somar 3 mais 2 mais 1. Nós vamos ter 6 em 10. Como o inteiro seriam 10 em 10,
Eu tenho 6 em 10. Então, subtraindo 6 em 10 do inteiro, que seria 10 em 10, vão restar para nós, conserva o denominador e subtrai os numeradores. 10 menos 6, 4. Bom, 4 décimos é uma fração simplificável, ou seja, eu posso dividir por um mesmo número o numerador e o denominador desta fração. Então, 4 dividido por 2 vai dar 2, e 10 dividido por 2 dá 5. Então, no caso, 2/5, né, dos canteiros ainda não foram plantados. Então, a resposta, letra C. Esse foi o primeiro problema nosso que envolveu o cálculo com frações, né? Então, a gente deve estar bem atento aí na hora de fazer o nosso esqueminha, para que você não confunda, né? Então, a fração é uma comparação de dois valores, né? Que a gente costuma chamar isso de razão. Ok, pessoal? Bom, a gente pode resolver mais um problema envolvendo conceito de fração aí. Vamos para o próximo. Então, questão número 19. As fatias da pizza a seguir possuem o mesmo tamanho. Beleza. 3/5 de uma dessas partes correspondem a que fração da pizza? A primeira ideia aqui é observar que essa pizza, né, ela foi dividida em 6 partes. Então, 6 partes é a primeira coisa que a gente vai observar. Ou seja, cada fatia dessa corresponde a uma parte em 6. Portanto, é 1/6 da pizza. E aí vem a seguinte pergunta. Qual é o correspondente a 3/5 dessas partes, né? 3/5 de uma dessas partes, que é o que a gente tem que é 1/6, corresponde a que fração da pizza? Para que você saiba qual é a fração de algum elemento, basta você multiplicar o elemento dado, que no caso aqui é 1/6, né? 1/6 da pizza, pela fração considerada, ou seja, eu vou multiplicar por 3/5. Então, 3/5 no numerador e no denominador 5. Bom, na multiplicação de frações, você multiplica os numeradores, 3 vezes 1 vai dar 3. E, finalmente, 6 vezes 5 vai dar 30. Seria possível a gente simplificar o numerador e denominador dessa fração, dividindo, portanto, por 3. Dividindo-se por 3 e por 3, nós teremos 1/10. Aqui é nosso resultado e, portanto, a resposta da questão é letra A. Muito bem, pessoal, nós cedemos um pouquinho de tempo ali, mas a nossa aula de hoje, que envolveu 2 cálculos de fração, né? Depois tem mais alguns exercícios que vão estar aí à disposição de vocês. Espero aí que vocês tenham aprendido muito e até a nossa próxima aula.